Oi, tudo bem? Venho aqui em mais um vídeo para a gente falar agora sobre a história do brownie, né? É um doce tão gostoso, úmido por dentro, crocante por fora. E você já parou para pensar como ele surgiu? Você já parou para pensar quando você faz um doce, seja ele para sua família, seja ele para vender, se você sabe a história daquele doce, o por trás, o porquê do nome? Venha comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre tudo isso agora. Então, surgiu lá nos Estados Unidos, né? Temos o primeiro registro lá nos Estados Unidos. Por volta de 1800, 1900, né? Foi quando viram as primeiras receitas, surgiram as primeiras receitas, né? O brownie, ele tem uma variedade imensa de receitas hoje, mas não tem uma receita fixa registrada nessa época. Tem os ingredientes básicos, sim, são 5, que são ovos, manteiga, açúcar, chocolate e farinha, tá? Esses são os 5 ingredientes básicos registrados. E naquela época também falava-se muito de nozes e damasco dentro da receita do brownie, dentro da massa do brownie, né? Porque ele ser brownie, o nome brownie, né, que vem da cor brown, marrom, porque leva muito chocolate, né? Então ele fica marrom escuro, por isso chamado de brownie, né? Por isso o nome brownie. E a gente ama, né, gente? Vamos combinar. A história mais famosa que envolve o brownie, que eu sempre conto para os meus clientes, é a lenda de uma senhora americana que queria fazer um bolo de chocolate, né? E aí não fez o quê? A organização dela, né? Ela não separou com antecedência os ingredientes, porque o único ingrediente que ela não tinha, qual era? O fermento. Mas, corajosa, fazer a receita assim mesmo. Ah, é pra minha família, eu vou fazer. E fez a receita de bolo de chocolate sem fermento. Botou no forno, viu que não estava crescendo. Já subiu aquela dúvida, né? Opa, será? Então, como era pra família, ela seguiu em frente, foi confiante que daria certo. Quando viu aquele bolo não cresceu, então, opa, não era bolo, né? Era outro nome que ela ia dar ali. Mas cortou quadradinho, serviu para a família e foi aquele sucesso. Porque, na verdade, né, quando a gente faz um brownie, ele, poxa, é um doce muito bom, né? Ele fica crocante por fora, ele tem aquela umidade, é denso, né? É chocolatudo. Então, poxa, tô até salivando, gente. Quem não vai gostar de um brownie assim, né? Então foi aquele sucesso. Essa é a história mais famosa aí que a gente tem registrado na internet. Ao longo do tempo, esse doce foi ganhando cada vez mais notoriedade, foi ficando mais famoso, foi ganhando outras versões, né? E eu particularmente, a Adelaide, eu me lembro muito quando a gente teve a chegada do restaurante Outback aqui no Rio de Janeiro, né? Ele chegou, fez muito, o marketing foi muito forte, né? Então a gente logo quis ir conhecer o restaurante. E quando conhecemos, né, a gente já tem um hábito meu e Fábio aqui da gente comer um prato de comida mesmo, né, de salgado, e depois provar a sobremesa. E a sobremesa que mais chamou a atenção foi o Thunder, que era a mistura de um brownie aquecido, uma piscina de calda de chocolate, uma bola de sorvete generosa em cima e chantilly e uma cereja, que tinha uma cerejinha, né? E eu lembro como se fosse hoje, quando a gente experimentou aquela sobremesa, nossa, sensação, prazer, alegria de estar comendo aquele doce, era algo assim incrível, que eu nunca tinha provado na vida. Tava muito gostoso, a sobremesa era grande, né? Dizia-se para uma pessoa, mas dava para ser compartilhada ali. E foi muito legal. Isso ficou bem registrado aqui na minha cabeça, né? A chegada do Outback. Antes disso, quando eu adolescente ia a casamentos e tudo mais, a gente não via brownie, mini brownie sendo distribuído para os convidados. A gente tinha bem casado, a gente tinha doces de casamento, o bolo do casamento, mas a gente não tinha o brownie, né? E depois você vê como o brownie foi ficando cada vez mais famoso, ganhando novas versões, indo para novas ocasiões, que eram festas, né? Até então você não via brownie em festas.
E aí já estava vendo brownies em festas sendo servido, né? Mais restaurantes servindo brownie. E até mesmo chegar na versão individual sendo vendido em padarias, confeitarias, cafeterias, enfim, né? A gente vê toda essa evolução do brownie só pegando a nossa memória e vendo o quanto que ele vem aparecendo cada vez mais aqui mesmo, né? Então, por que eu tive esse encantamento pelo brownie, né? Você deve estar se perguntando aí por que a Adelaide focou no brownie e não tira ele da cabeça. Porque ele é um produto muito versátil, né? O brownie, ele com a mesma receita, você consegue fazer diversos produtos. Você não precisa ficar mudando aquela receita. Se você muda aquela receita, algum ingrediente, pô, aí o seu leque aumentou, triplicou, né? Então vamos lá. Ele é versátil porque com uma receita de brownie, um brownie tradicional, vamos pegar o brownie tradicional. Eu assei ele, eu corto os quadradinhos de brownie, vendo individualmente. A borda toda da assadeira eu corto e faço as bordinhas de brownie, vendo. Com as bordinhas de brownie, eu posso fazer o brownie no pote, vendo. Ao invés de cortar os quadrados de 6 centímetros, eu corto quadradinhos menores de 3 centímetros, são os docinhos de brownie, vendo. Se eu mudar de forma, mudei de forma redonda, bolo de brownie, pizza de brownie, só aí quantos produtos eu já falei? 5, 6? Fora outros tantos que nós temos e podemos fazer com essa receita de brownie que eu nem mencionei aqui. Então assim, é uma receita realmente, você tá ali com um pote de ouro na mão, você tem que saber aproveitar. Se você muda um ingrediente, você tira o chocolate preto, bota o chocolate branco, é o blonde. O blonde nada mais é que o brownie de chocolate branco, né? Se você tira o chocolate branco, tira o chocolate preto, tem o sabor de morango, bota um saborizante de morango ali, bota um saborizante, uma geleia de frutas vermelhas, você tem o quê? O red velvet, você tem o brownie de morango. Então assim, nossa, é muito amplo. Eu fico aqui um dia inteiro e a gente não viu todas as possibilidades de um brownie, de uma receita de brownie, né? Então isso é muito importante, a versatilidade nessa receita é muito interessante. Gente, eu fico cada vez mais apaixonada. Outra coisa importante no brownie é a durabilidade, né? O brownie, o que é o brownie? Quando a gente pega lá o açúcar, os ovos, o chocolate, a farinha e a manteiga mistura, fica uma massa densa, bota no forno, assa. Quando assa, cria-se uma crosta em cima. Essa é uma característica clássica do brownie. O brownie tem que ter crosta. Você tem que morder e sentir aquele crocante da crosta. Tem que ter a umidade do meio. O que é a umidade do meio? É o açúcar que derreteu e deixou sua massa úmida. Isso são características básicas do brownie que você tem que prestar atenção e tem que fazer seu brownie ter isso. Então quando você faz a durabilidade do brownie, quando você deixa o brownie fora da geladeira, ele dura 7 dias. Ah, Adelaide, 7 dias por quê? Porque ele vai estragar? Não, ele não vai estragar. O açúcar vai cristalizar, o açúcar vai deixar de dar aquela umidade na massa e vai voltar a ser cristal, da forma quando você separou o ingrediente lá no início da receita. Ele volta à sua forma original, né? Então por isso que ele só dura 7 dias. Agora, claro, se você tem na sua cidade aí muito calor, esqueceu o brownie durante dias ali, em temperatura ambiente, ele vai estragar? Vai estragar, não tem como, qualquer produto estraga. Agora, eu estou falando de 7 dias. 7 dias para um doce é muita coisa, gente. Podem acreditar. Vocês vão encontrar diversos produtos aí que não duram 7 dias, tá bom? Outra coisa, isso, temperatura ambiente, 7 dias. E na geladeira, Adelaide, quantos dias? 1 mês. Gente, 1 mês na geladeira. O brownie dura muito, muito. Então assim, na geladeira o que acontece? Ele fica durinho. Mas você tirou, vamos supor, tem um bolo para entregar no sábado, fiz a receita quarta, deixa na geladeira, é mais garantido. Armazena da forma correta, deixa na geladeira.
ele vai dar aquela endurecidinha, não tem problema algum. No sábado de manhã, vamos supor que você tem que entregar sua encomenda à tarde, no sábado de manhã você retira o bolo, ele pega a temperatura ambiente, chega na temperatura ambiente, você vai montar seu bolo. Botou lá, tranquilo, deu pro cliente, fala tudo sobre a validade, 7 dias, um mês na geladeira, sucesso garantido. No freezer, quanto que ele dura? 3 meses, gente, pasmem, 3 meses de duração no freezer. Gente, isso é muito tempo, acreditem, tem muitos doces que não duram isso, tá? Então assim, você consegue, se você estiver vendendo brownies avulsos, você consegue fazer um estoque mínimo, por exemplo, né? Você não pode fazer alguma coisa para virar escrava, não é isso. Ninguém quer isso, que você vire escrava. Você vai ter sua vida, vai trabalhar, vai ter tudo entrando organizado, planejado, bem estruturado. Tudo isso a gente consegue com brownie. É muito legal. Então a questão da durabilidade, 7 dias fora da geladeira, um mês na geladeira e 3 meses congelado, nossa, é um produto que eu fico assim gamada. E olha, já fiz teste mais de 3 meses? Já. Nunca vendi. Por quê? A gente tem uma regra da vigilância, de quem cuida dos alimentos, que diz que esses são o que a gente tem que obedecer. 7 dias, 1 mês, 3 meses. Mas eu já tive produtos aqui em casa, para consumo nosso, em que a gente pegou o brownie com 4 meses, esquentamos no micro-ondas, botamos uma bolinha de sorvete em cima e comemos, e estava maravilhoso. Maravilhoso, parecia que eu tinha feito naquele dia ali, ainda mais que estava quentinho, então o açúcar tomou aquela forma úmida, né, que ele dá ao brownie, e ficou a bordinha crocante, ficou sensacional, ficou maravilhoso. Mais uma característica, né, a qualidade do meu produto brownie seria a praticidade, né? Por que praticidade? O que eu estou falando em praticidade? Estou falando praticidade quando a gente pega uma massa de brownie, faz lá, deu 2 kg de brownie. E aí uma pizza de brownie leva 500 gramas de massa. Sobrou 1,5 kg de massa. O que eu faço se eu não tenho mais nenhuma encomenda, não quero fazer brownie tradicional que eu tenho na minha geladeira? O que eu faço? Tá aí uma diquinha. A gente pode pegar a massa de brownie e armazenar da forma correta, porque ela pode ser usada no dia seguinte. A massa do brownie, ela não é igual a massa do bolo, que a gente tem que pegar, bateu e assou. Ela não pode ficar esperando. Não, a massa do brownie não é assim. Por exemplo, como vocês sabem, eu já falei em outros vídeos, a empresa funciona toda aqui na minha casa. Além de eu trabalhar para os brownies, eu faço muitas coisas aqui em casa. O almoço para as crianças, a rotina de estudo. Então, se eu não tivesse uma receita tão prática assim, como é que estaria a minha vida, né? Estaria mais agitada, né? Mais cansativa, né? Por conta disso tudo. Por quê? Hoje em dia, então quando eu faço lá, tenho o meu dia a dia, faço o almoço das crianças, vou trabalhar, normalmente eu trabalho à tarde, né? E eles estão na rotina de estudos, eu vou lá, acompanho e tudo mais, mas faço lá a minha receita de brownie. Fiz um bolo e sobrou massa. Eu pego aquela massa que sobrou, armazeno, já sei que no dia seguinte eu vou usar, porque eu vou fazer, sei lá, um brownie de Nutella, vou fazer um cup brownie, já deixo aquela massa armazenada da forma correta na geladeira, para no dia seguinte usar. Isso me facilita muito. Me facilita muito. Outra coisa que eu tenho o hábito de fazer, eu faço brownies de diversos sabores. Então eu vou batendo as massas. Bato massa de tradicional, de doce de leite, de Nutella. Monto todos eles na assadeira. Eu não tenho muitas assadeiras não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Tenho poucas assadeiras. Boto lá. E aí entrou o brownie no forno. Ele demora ali uns 40, 50 minutos no meu forno para ficar pronto. E aí eu já tenho outras 2 massas prontas nas assadeiras, ok? Descansando ali, armazenado também da forma correta. Já tô lavando a batedeira, lavando toda a louça, arrumando minha pia, enquanto o brownie tá lá no forno. Tem outros 2 para entrarem no forno. Então isso torna o meu dia muito mais prático. Eu tenho aquele tempinho para brincar com as crianças, eu tenho aquele tempinho para ver um filme,
para fazer minha atividade física. A gente tem que cuidar da gente também, gente. Tem que pensar nisso. Então, é uma receita que tem uma durabilidade muito boa. A versatilidade do brownie é excelente. Agrada a muitos gostos, a muitas pessoas. São poucas pessoas que... Só se a pessoa falar, não gosto de chocolate. Ok, então realmente não vai gostar de brownie. Mas eu ainda dou aquela insistidinha falando assim, prova o meu com quem não quer nada, assim, a pessoa vai, prova e gosta. Já tive muitos resultados positivos nisso aí. Então é uma receita que tem uma durabilidade boa, versátil e é muito prática, tá? Então, assim, tem que ser valorizado. Então, gente, nesse vídeo eu contei a história do brownie, eu falei sobre o meu encantamento por esse produto maravilhoso, eu tenho certeza que eu conseguia contaminar vocês também. E aí a gente vem vendo, né, hoje, depois de 20 anos aí, né, mais ou menos em 2000, o Outback veio aqui pro Brasil, né, Rio de Janeiro, e aí 20 anos depois, como é que tá essa história do brownie aqui? Nossa, a gente vê cada vez mais brownies em padarias, confeitarias, cafeterias, né? A gente vê muitos, às vezes vê duas marcas seguidas, assim. A gente vê nas festas, não só em casamentos, mas festas infantis, encontros familiares, tem lá um potezinho com os browniezinhos, uns mini brownies, os docinhos de brownie, tem o bolo de brownie, então assim, tá crescendo e tá aparecendo cada vez mais. Na própria Páscoa, a gente não mencionou aqui, mas a gente vai mencionar em outros vídeos, na própria Páscoa, as pessoas também estão querendo ovos de Páscoa de brownie. Ele tá crescendo e ainda vamos ver muito ainda brownies por aí e outros tipos de brownie, de forma de apresentar o brownie. Nos restaurantes hoje, se você for lá nas sobremesas, é básico ter o brownie com sorvete. É básico ter isso lá como sobremesa, como opção, né? Para você degustar daquele restaurante, né? Então, ele tá crescendo, ainda tem muito para crescer, né? Tem muito para crescer. Eu acho até, me arrisco a dizer que, por exemplo, nós aqui do Brasil arriscamos muito em mudar a receita do brownie do que o próprio Estados Unidos, né? Eles não criaram nenhuma marca, nenhuma loja em que venda tantas versões do brownie, assim, né? Eles ficam mais no brownie tradicional, no brownie com nozes, bem chocolatudo lá. Enquanto a gente aqui já quer o Red Velvet, já quer o Blonde, já quer o brownie com doce de leite, com uma Nutella. Nós gostamos dessa variedade, né? O brasileiro, ele gosta dessas novas experiências, desses novos sabores. E isso é muito legal pra gente, principalmente com esse produto brownie. Então, esse foi o vídeo de hoje. Dá o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no meu canal, compartilhe com suas amigas. Isso faz com que o YouTube espalhe para cada vez mais pessoas. E isso também me motiva muito, tá? Porque quanto mais gente vê, mais gente vai comentar e vai pedir outros assuntos para eu aprofundar em outros assuntos. Enfim, eu fico cada vez mais incentivada e motivada a criar novos vídeos para vocês. Não deixe de me seguir lá também no meu perfil do Instagram. Eu coloco conteúdos diários. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. O link do Instagram vai estar aqui no meu canal. Até o próximo. Um beijo!